Olá, amigos. Como estão? Espero que vocês estejam muito bem. Do lado daí e do lado daqui. Todo o caminho bem. Bom, hoje eu quero ser bem sucinto. Comentar sobre dois destaques e meio, né? Não vou falar de destaque pela questão do gol. Vou ser direto, que já tá tarde. Né? Ficar falando de tarde na cabeça dos outros, né? Sobre o jogo em si. Vou dar uma pequena pincelada sobre a questão do acontecimento em cima do Pedro, cometido pelo preparador físico da comissão técnica do Jorge Sampaoli. E de fato, que foi um ato abominável. Mas, tratando-se do jogo, vimos um jogo mais ou menos. Um bom jogo, não pelo que esperávamos, mas um bom jogo assim, movimentado, né? Movimentado é aquela coisa que eu tenho atleticano e flamenguista. Eu particularmente não tenho rivalidade, não vejo rivalidade nenhuma contra o Atlético, mas muitos dois antigos vêm, mas muitos também não vêm. Eu particularmente, o Atlético Mineiro é um time, o Flamengo é outro, um jogo contra o outro, e pra mim tá ótimo. O meu parecer, o meu crescer, eu sempre vi o Cruzeiro como um time assim que eu gostava de ver o Flamengo jogar contra. Apesar do Cruzeiro ter tido muita das sortes em mata-mata contra o Flamengo, mas o Flamengo ganhou do Cruzeiro de 6, de 5. O Flamengo sempre teve essas coisas de golear o Cruzeiro, né? Mas o Atlético Mineiro também não vence há 9 jogos. E veio com desconfiança para esse jogo. O Flamengo tem 19 ou 20 partidas invictas. Apesar que o Flamengo empata muito. O Flamengo não pode ver um empate que pula em cima. Fora lá, você vê o jogo contra o América Mineiro, o lanterna do Brasileirão, o Flamengo tem dificuldades enormes e conseguir só empatar no final do jogo. O Atlético em si não tem 9 jogos com o Big Phil, né, que seria o grande Filipão, que não ganha de ninguém. O Atlético não ganha de ninguém, mas por incrível que pareça, esse jogo foi um dos bons jogos que o Atlético fez sob o comando de Filipão. Só que nós vamos entrar naquela situação que houve 2 gols irregulares, mas não gosto dessa coisa, dessa teoria, mas ficou ela por elas, mas os 2 gols foram irregulares. 2 gols, na verdade, um do Atlético e um do Flamengo. Não poderia chamar a VAR, que se eu não me engano era do Atlético e do Flamengo, não. Mas isso daí é uma falha da arbitragem, um erro, para que não fiquem falando que favoreça um ou outro time. Foi um erro, um erro dos dois times, para os dois times, né? Contra os dois times e a favor dos dois times. Então a gente vê que a arbitragem ela erra e erra em outros jogos também, que não são tão pautados assim, né, pela mídia. O Atlético em si chutou um monte de bola, mas muito chuveiro. O Paulinho faz um gol nas costas do Felipe Luiz, que pra mim houve falha na marcação do Davi Luiz não, do Felipe Luiz. Com o Felipe Luiz voltando, eu lembrei do jogo contra o Bahia, né? Se não me engano, o Gilberto fez 3 gols. Aí o Felipe Luiz tentando voltar, coitado. E você vê que ele corre, ele tenta, e o Paulinho nas costas, e o Léo Pereira vem, não vem, não vem, não vem. Quando foi ver, o Paulinho finaliza, consegue fazer o gol. E como o Paulinho encaixou no time do Atlético Mineiro, cara, impressionante, tá? Impressionante. Eu desconfiava um pouco, mas ele voltou bem, cara. E, tipo assim, como ele finaliza, sabe? Ele fazendo gols. Ele voltou realmente outro jogador. Sempre teve velocidade, ele é um cara que tem uma certa habilidade, sabe? Uma técnica. Mas a questão dos gols, ele realmente é o cara, acho que o principal desse ano aí do Atlético Mineiro. Que joga pela esquerda e que foi trocado de lado pela questão de Wesley descer muito. E o Pavão foi pra lá porque o Pavão é melhor na marcação, né? Por isso que muita gente estranhou o Paulinho do lado direito.
E que o gol sai por ali, pela mudança do Filipão, né? Pensando taticamente no time. Aí aqui eu já comentei um erro na marcação do Felipe Luiz, que tecnicamente maravilhoso, mas velocidade não é o forte do Filipinho. E o Léo Pereira, que pra mim demorou a fazer a cobertura, e pra mim a falha também do Matheus Cunha. Uma falha não quer dizer que foi um frango. Foi uma falha que pra mim a bola era defensável, a bola foi bem na mãozinha. Mas se você for ver, ele desce muito, ele dá muito o canto. Porque ele quis fechar muito. E você vê no ângulo que ele desce demais. E por isso que não faz a defesa, porque a bola era bem defensável. Houve uma falha do Matheus Cunha. E pra mim acrescentar também, ele fez uma partida muito boa. Fazendo também muito boas defesas, novamente. Apesar que ele gosta de dar muito susto, né? Nos jogos que ele faz aí umas lambanças aí também. Chuvas e trovoadas, mas sol também, né? Dia de sol, dia de céu azul. O Matheus Cunha é meio louco, né? Alguns erros na saída de bola, passe. Ele toma alguns gols assim, bobos relativamente, mas também faz boas defesas de gols, né? É um menino que tá aparecendo bem, hein? Agarrar essa oportunidade de hoje ser titular do Flamengo, cara. Olha, eu vou te falar não, hein? Com um time bom, um time com 2 goleiros experientes no banco de reserva, gente. Vou te falar não, hein? Nem pra qualquer um não, porque se ele der um mole aí, os caras pegam a posição de volta. A gente não sabe como é que tá o Santos, né? Que o Santos tava mal também, mas o Flamengo em si todo tava mal, né? Que é muito bom goleiro também, que pra mim não é a excelência do goleiro, mas é muito bom. Rossi, pra mim é um bom goleiro também. E é mais novo, mas Matheus Cunha tá dando conta do recado aí, então, apesar da falha no gol pra mim. Eu não sei se o do América Mineiro falhou, mas do Atlético Mineiro foi um pouquinho também de falha, mas ele fez boas defesas, mais um jogo, né, que ele fez boas defesas e conseguiu ajudar o time do Flamengo. O Wesley, eu sempre falo que o Wesley, ele cruza a bola, mas ele não sabe cruzar, né, quando chega nele de fundo. E eu falei que pelo menos ele tava cercando bem, né, quando eu critiquei ele logo no começo, assim, né. E depois eu fui falando que eu fui elogiando ele, que ele pelo menos estava cercando melhor. Que marcação, acho que acredito que vai demorar um pouco mais aí para ele aprender. Porque a marcação também é bem complicado, porque é a constância de mudança de adversário, né? E tem hora que você vai pegar um cara habilidoso, veloz, você pega um Dudu que é habilidoso, que do nada ele tá correndo para a bola, te dá um drible desconcertante, passando, né? Esse tipo, Paulinho, esse tipo de jogador é complicado você marcar. Mas jogando bem quando tem que jogar, oscila nas partidas, um molecão novo, um rapaz de 19 anos, um menino, entrando na fase adulta da maturidade, sendo titular de um time que é falado 24 horas por dia nas mídias, na TV, na internet, nas redes sociais. E um menino que não dá chance pro lateral direito reserva aparecer. Simplesmente o lateral direito reserva não aparece. Às vezes até esquecemos que tem um lateral direito reserva no banco do Flamengo, gente. Literalmente, o Wesley dominou a ala direita ali e não dá espaço. Porque eu já havia comentado que ele jogou bem contra o Maringá, né? Aquele 8-2, mas que ele havia em alguns momentos falhado na execução da jogada. Que não lembra que ele chega no cara do gol lá e dá um toquinho na bola fraquinho. E ele teve várias infiltrações que ele não conseguiu dar sequência. E se você for perceber agora, ele consegue dessa sequência. Para mim ainda falta um dos tópicos, que é o cruzamento, né? Porque ele sempre tá recuando a bola. Quando cruza a bola vai muito fora de mão, né? Muito fora do que deveria ser. Mas isso com certeza deve estar sendo treinado. Se bobear, tá treinando muito infiltração que nele faz. Porque ele é muito rápido e ele é muito habilidoso. Ele rouba a bola, né?
do Grêmio que o Flamengo inicia a jogada ali, ele rouba a bola. Eu lembro que eu falei, toca, toca. Falei, não sai correndo muito não, toca a bola, dá esse passe, dá. Aí, pum, sabe aquele segundo que você fala rápido, sem bola toda, ele vai, pum, dá o passe. Falei, pô, ele clareou, porque ele clareou demais quando ele rouba aquela bola, né? E aqui, numa infiltração, ele entra e dá um toque maravilhoso. Um toque de atacante, de centroavante, de cara que faz gols. Simplesmente maravilhoso. E simplesmente dá a vitória para o Flamengo e dá os 3 pontos. Muito importante para o Flamengo fora de casa. E esse menino aí amadurecendo e realmente, gente, vai ficar difícil aí o Flamengo segurar esse rapaz. Porque você vai ver, se bobear no futebol europeu, se Deus quiser, ele vai dar certo. Esse menino brilhando, ele se bobear, ele cai para uma meia direita. Ele vai jogar até na linha do meio de campo aí. Ou jogar na ala se for para algum time que joga com 3 zagueiros. Porque do jeito que tá jogando, dificilmente os clubes europeus não estão olhando. E que ele conseguiu evoluindo muito, muito mais, apesar de eu já ter o criticado, mas não é nada particular, apenas jogo a jogo. Às vezes obtém falhas, às vezes não joga mal, mas é um menino que a gente vê que também esforça e tá naquele momento de... ele não fica abalado ali, porque ele tem muita confiança, e que eu já li que o São Paulo dá muita confiança, dá muita moral pra ele, mesmo quando ele oscila dentro da partida ou ele vai mal. O São Paulo bota ele pra cima, mostra confiança nele, aí ele vai no próximo jogo e joga bem, que é o caso contra o Atlético Mineiro. Um gol importante. Flamengo, que faz um gol de falta com o De Arrascaeta, depois de 1 ano e meio, com o próprio De Arrascaeta, tinha sido o último gol, né? Que o De Arrascaeta, quando entra, o Flamengo muda realmente. O De Arrascaeta é diferenciado demais dos outros. Joga muita bola. O Gabriel perdeu um gol lá também, que deu um mole danado. Mas o jogo em si foi bom, né? Porque não aquilo que a gente esperava. Mas o Atlético Mineiro, você vê aqui os números. Eu tô comentando rápido porque o assunto já foi debatido, né? O Flamengo jogou mal e bem alguns minutos. O Atlético Mineiro, que não ganhava de ninguém, perdeu de novo. O Flamengo conhece uma belíssima vitória em Belo Horizonte, mas é uma magnífica, uma vitória gigante. Mas como o jogo, assim, foi o Paulinho jogando bem, o Hulk fez uma boa partida, o jogo em si foi até legal. O Arrascaeta faz o gol, que pra mim, numa hipótese, o Everson falhou um pouquinho, eu acho que ele falhou um pouquinho, mas é também a barreira do Flamengo, quando bota 2 jogadores ali, aí, pô, o Araújo sai, a bola passa ali certinho, foi uma pancada mesmo, né? Então você vê que o Everson, quando vai pro meio e volta, você vê que ele se estica tudo pela elasticidade. Quem já agarrou entende que você vê que ele se abre realmente ali para tentar fazer a grande defesa, mas não consegue. O De Arrascaeta faz esse golaço e depois participa da jogada onde ele dá um passe pro Wesley, que o Wesley finaliza com aquela cavadinha linda. Um golaço. O time em si, os dois times jogaram com vontade, como sempre é, né? O Atlético Mineiro e Flamengo. Mas é engraçado, né? Eu já havia comentado isso antes, como o Flamengo, ele chuta menos e faz os gols, né? Quem não lembra... Ó, esses números aqui do Atlético seriam os números do Flamengo nos últimos anos. São 20 chutes, aí 5 vai no alvo e o Flamengo consegue fazer 2 gols. E hoje o Flamengo consegue chutar. Olha a coisa bizarra o Flamengo que nós estamos vendo. 6 chutes. E o Flamengo era um dos times que mais finalizavam nos últimos anos no Brasil. E chutes a gol no 5 e conseguiu fazer 2 gols. Posse de bola, normal. Às vezes o Flamengo não tem essa posse de bola toda, mas consegue em alguns jogos. Passes, o Flamengo troca bastante passe. Muitos inúteis também. Precisam 86-80. Faltas cometidas bastante, né? Escanteio 7-2. Né? 7 para o Atlético, 2 para o Flamengo. Mas de restante, uma boa vitória. Né, os 3 pontos mais importantes que eu falei, jogou mal, mas que vença também, que vença. Esse ano eu acho que a torcida do Flamengo não quer nem saber se tá muito
Sabe aquele muito, muito bom, excelente. Porque alguns jogos o Flamengo joga mal e ganha. E joga bem e perde também. Que nem já aconteceu. E o jogo foi pouco debatido pelo assunto Pedro. Eu vou falar desse assunto rápido, acho que uns 2 minutos que eu consigo resolver essa questão, já que o assunto foi debatido, o martelo já foi batido. O preparador físico vai ser demitido, o Jorge Sampaoli vai continuar no Flamengo. E nós não podemos esquecer que, pelo que eu já li, jornalistas, páginas compartilhando, que o Pedro estava aquecendo quando o Jorge Sampaoli bota 2 jogadores. Eu não vou ficar aqui citando o nome de jogadores, né, para falar que não houve preferência. Aí o Pedro deu a entender que ele não ia entrar. Aí ele foi pro banco porque ele achou que não tinha que ficar aquecendo. O preparador físico foi falar com ele que ele não havia sido liberado para que ele fosse pro banco, que ele deveria ter continuado fazendo o aquecimento. Pelo que eu li, o Pedro ficou retrucando e o preparador físico até então tinha razão. Até que o Pedro falou algo para ele lá, algumas coisas para ele, e ele atacou o Pedro e deu um soco no rosto do Pedro, a qual foi um ato abominável de violência, sabe? E com um preparador físico que já tem problemas de indisciplina de violência. Parece que a comissão técnica de São Paulo é meio louca, né? Eles gostam de bater em jornalistas, batem nos outros, agridem o próprio jogador a qual eles trabalham. Eu entendo que houve o sangue esquentou, aflorou, mas não havia necessidade dessa agressão. Porque ele dá razão, ele perdeu toda quando ele agrediu o Pedro, porque o Pedro cometeu um ato de indisciplina, sim. Gente, não tem como falar que isso não foi ato de indisciplina. Corrigindo o assunto, o preparador físico vai ser mandado embora pelo Sampaoli, porque ele é funcionário da comissão técnica do Sampaoli. Então já foi acordado o Sampaoli, que é amigo pessoal, né? Que eles são amigos há muito tempo, eles trabalharam em vários lugares juntos, né? E querendo ou não, o Flamengo melhorou muito o preparo físico. Quando o Sampaoli treinou, botou os caras pra chorar, pra suar e pra chorar. Hoje o Flamengo já aguenta correr mais, né? Basta você ver nos jogos, mesmo jogando mal, mas o Flamengo aguenta correr mais. Fisicamente o time melhorou muito, parece que o time no meio do ano ele tá conseguindo galgar, né, caminhos no seu condicionamento físico. E o Pedro tem que ser punido também, porque o Pedro já houve aquele polêmica com a mãe, não sei o que. E o Pedro também menciona violência psicológica, violência da parte de quem psicológica, do treinador Sampaoli, de alguém da comissão técnica dentro do clube, a qual e aonde, qual o local, quem é esse como é que é? Esse cara, ou não sei quem é essa moça que faz com que você sofra essa violência psicológica dentro do clube do Flamengo. Ou você também tá se auto-sabotando, porque você não entra, não fica parado, não toca bola, perde gol. O que é? A cobrança? Você é o tipo do cara que quando te cobram você fica mal, você fica triste. Possa ser que sim. Você também tá se auto-cobrando e não tá conseguindo ter sequência. Não podemos esquecer que o Bruno Henrique voltou. Você foi titular num período muito importante. Você foi importantíssimo na vitória nas vitórias ano passado e na construção da Copa do Brasil também, principalmente da Libertadores. Mas o ato de disciplina foi complicado. Então tem que ser punido sim. Já que o preparador físico foi punido, conserte a sua cabeça, fique tranquilo, porque você vai ter oportunidade e a gente precisa de você esse ano ainda. Que é uma cabeça boa, confiante, ensina o Pedro Gol. O cara que a bola vem, você não tem medo de dar o de calcanhar, de fazer uma jogada bonita, porque talento você tem. Fica tranquilo, as coisas estão sendo resolvidas, os jogadores também ficaram do seu lado. E que vocês não autem-sabotem o Sampaoli, porque isso daí seria uma grande sacanagem com o próprio treinador e a própria torcida. Então é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.